Olá a todos, eu sou a Elisângela e hoje estou aqui de volta para falar em nome das Casas Frei Anselmo, para trazer mais um capítulo do livro de leitura desse mês não, desses meses, né? Faz um tempo que nós começamos a leitura desse livro, Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nosso capítulo de hoje é o 130. Vamos falar sobre a tristeza. Tristeza segundo Deus e a tristeza segundo a terra. Mas antes de falar sobre esse capítulo, né, duas coisas importantes. A primeira delas é para que vocês possam curtir a, curtir esses vídeos, né, porque são vários vídeos que temos aqui no canal das Casas Frei Anselmo, tá? Curta, compartilhem, dê um like, deixe uma mensagem, né, porque isso vai ajudar a monetizar os vídeos do canal, isso também vai ajudar a Casas Frei Anselmo. O YouTube vai entender a importância desses vídeos, né, e vai poder e assim vai distribuir para os assinantes, né? Então assina o canal também, né? Curta, compartilhe, assine, deixe uma mensagem, tá? Fique à vontade para deixar uma mensagem ou até uma opção de leitura do livro. Toda semana as Casas Frei Anselmo coloca de um a dois vídeos, tá? Então convido os amigos também a se inscrever no canal, tá? Compartilhem né, as redes sociais da Casa Frei Anselmo, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Os endereços estão aí embaixo, basta vocês clicarem aí nos três pontinhos. Então, a segunda, que não menos importante, né, a mais importante de todas, é quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai falar do Evangelho do nosso Mestre querido. A gente precisa se concentrar, né, se conectar com Deus, se conectar com Jesus. Né? E a gente faz isso através da prece, através do agradecimento, né, sentindo a presença do Mestre, nos permitindo que Jesus nos abrace, nos conforte, e assim agradecer. Gratidão, Pai amado, pela vida. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. É nós, pobres espíritos, ainda que temos tanto a caminhar. E assim agradecemos, Pai, pela vida, pela oportunidade, pela família, pelos nossos amigos. Agradecemos pelo lar, né, pela família que nos acolheu. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada aos nosso anjo da guarda, o nosso protetor, o nosso bom amigo que está sempre conosco, nos auxiliando. Que Jesus possa, assim, ampliar as nossas ideias, nossa mente, né, para que a gente possa entender a leitura de hoje. Ah, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos na leitura de hoje. A leitura de hoje, como eu disse, é o capítulo 130, do 130 Tristeza, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. É um livro maravilhoso que vai nos falar sobre a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo a terra. E Emmanuel nos faz essa leitura através do 2 Coríntios, né, capítulo 7, versículo 10 de Paulo. Paulo dizia o seguinte em sua carta, né? Por que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Então, Emmanuel nos traz uma leitura maravilhosa em cima dessa frase, né, de Paulo na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. E vamos ver o que Emmanuel nos traz aqui. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e a outra segundo a terra. Qual que é a diferença dessa tristeza? Se a gente entende que tristeza é tristeza, né? São coisas ruins, é uma coisa ruim que acontece, é uma sensação de impotência, é uma angústia, né? Mas qual que é essa diferença da tristeza de Deus, que vem de Deus, e a tristeza segundo a terra? Emmanuel nos deixa bem claro nessa mensagem. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira, que é a tristeza segundo Deus. A segunda, que é a tristeza segundo a terra,
é caminho para a morte, como símbolo da estagnação, no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio. Vamos continuar aqui. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir em milhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosa. Essa tristeza a qual o Emmanuel está se referindo, né, essa segunda tristeza, ela então, essa, né, voltando nesse 7, essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas, né, que é essa tristeza pela ausência de bens materiais, por exemplo. Né? Eu não tenho um carro bom, se eu tivesse um carro novo, eu seria mais feliz. Se eu tivesse uma casa maior, eu seria mais feliz. Se eu tivesse um trabalho onde eu ganhasse mais, eu seria mais feliz. Se eu tivesse uma conta gorda, eu seria mais feliz. Assim eu poderia comprar mais roupas de marca, assim eu poderia comprar sapato de marca, assim eu poderia trocar de carro todo ano, assim eu poderia ter um carro zero. E é essa tristeza de bens materiais, ou então é aquela tristeza daquela pessoa melancólica que reclama de tudo. Se está chovendo, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se não chove, reclama. Se tem uma casa, reclama porque a casa é pequena, queria uma casa maior. Se tem um lar, uma cama quentinha, reclama porque não é suficiente. Né? Então, essas pessoas melancólicas, essas pessoas viciadas em reclamar, né? Em encontrar problemas em tudo. Nada tá bom, nada é bom, nada é satisfatório, nada é suficiente. É aquela pessoa, é a pessoa que sempre quer. E a gente já entendeu que os bens materiais não é satisfatório, não traz a felicidade. Vai trazer o conforto. Traz o conforto necessário, né? Traz o conforto, mas a vontade de ter um carro novo, eu tenho um carro novo. Mas aí, no próximo ano, lança um outro carro. Mas aí eu quero aquele carro novo que lançou. Eu não quero mais o que eu comprei há menos de um ano. Então, eu fico triste, porque eu não posso trocar o carro, porque eu nem terminei de pagar aquele que eu comprei, eu já quero trocar o carro, aí vem aquela tristeza, aquela angústia, sabe, porque o meu colega conseguiu comprar, o meu vizinho conseguiu, e eu não consegui comprar o carro zero. Ou um aparelho de telefone novo, né? A gente sabe que todo ano surge um aparelho de telefone novo. Muitas vezes muda uma ou duas coisas, ou aumenta a memória ali do telefone. Nada mais, mas o preço vai lá em cima. Mas todo mundo tem. Então, eu também quero ter. E essa tristeza de eu ver que todo mundo tem, que eu não tenho, essa tristeza vazia, né, por bens materiais, deixando de enxergar o nosso íntimo. Porque quanto mais a gente adquire, mais a gente quer, a gente nunca está satisfeito. Por quê? Porque a gente está numa sede incessante da busca da felicidade, da tranquilidade, da alegria, da ostentação, que são passageiros. É isso que Emmanuel está dizendo. São bens passageiros que vai embora, que não dura e fica sempre aquele vazio. Então, são reencarnações e reencarnações. Enquanto eu não mudar minhas atitudes, meus pensamentos, meu comportamento, vai ser sempre esse vazio. De achar que o que vai preencher esse vazio que eu sinto, essa tristeza que eu sinto, vai ser aquela bolsa nova que eu quero, aquele sapato novo, aquele emprego ganhando milhões. Não é. Com o tempo, né, depois de muitas quedas, a gente vai compreender que não é isso. E o que que é a tristeza, segundo Deus? Diz Emmanuel. Vamos passar. Opa, Lilian travou aqui. Vamos lá, me ajuda. Então, ele diz o seguinte, né? Raros homens se tocam da tristeza, segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a ostentação das falhas que lhe dizem respeito,
em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Então ele está dizendo assim que essa tristeza, segundo Deus, que abate muitas vezes a humanidade, a gente muitos são poucos aqueles que identificam o que é essa tristeza. E essa tristeza, ela vem da alma. Ela não é uma tristeza física, ela é diferente da tristeza segundo a terra, segundo a necessidade de ter, da ganância de ter dos bens materiais. Ela é muito diferente. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais dorida. E é um chamado de Deus para que a gente desperte para a necessidade da mudança, para a necessidade da reforma íntima, para a necessidade do bem, do amor, da caridade, de se praticar a caridade, para a necessidade da transformação. É essa tristeza que muitas vezes a gente não identifica, onde nada material é capaz de suprir, de abafar, onde muitas vezes nesse não entender e não compreender esse chamado, essa tristeza, a gente busca excessos, né, nos abusos físicos, né, seja nas bebidas alcoólicas, seja no sexo, seja nas drogas, né, tanto a material, às vezes, onde a gente consome, consome, não se sente satisfeito, está sempre buscando mais, acreditando que no divertimento de todas as noites, nas bebidas, nas baladas, a gente vai encontrar o que a gente busca. Então, esse chamado de Deus é a necessidade de despertar, né? Eu parar, refletir, onde Emmanuel fala que são poucos, né, que contemplam a si próprios para perceber de onde vem essa tristeza. O que essa tristeza, essa angústia que nos dá aqui dentro quer nos levar? É o olhar para dentro de nós. A tristeza, segundo a terra, ela não nos permite se olhar. A gente não tem nem essa vontade de olhar para dentro de nós, porque a gente só vê a necessidade material. Já a tristeza, segundo Deus, que ela é uma tristeza moral, é do nosso espírito, né? De nós mesmos, né? Nós somos espíritos. Muitas vezes a gente fala na terceira pessoa, né? O nosso espírito. Nós, espíritos, e precisamos despertar. É o chamado. É como Maria de Magdala, quando ela foi buscar Jesus, né? Está no livro Boa Nova, capítulo Maria de Magdala, ela vai com essa tristeza, onde ela vê nos bens materiais ser uma mulher muito bonita, muito desejada. Ela tinha tudo. Ela tinha os melhores perfumes, ela tinha as melhores joias, ela morava né, não era casa, né? Era uma casa, um palácio bonito, ela tinha tudo, tudo ela tinha. Mas não era suficiente, faltava alguma coisa. Ela tinha uma tristeza dentro dela, tanto que ela vai buscar Jesus, porque ela acredita que o mestre iria ajudá-la, assim como ajudou, né? A encontrar, a buscar respostas, né? A lhe dar resposta dessa tristeza. Porque ela tinha tudo em volta, ela tinha criados, ela não fazia nada. Era desejada, era amada por tantos, né, que a procuravam. E aí ela vai buscar o mestre para tentar identificar o que é essa tristeza que não era de bem material, era a tristeza que vinha de Deus, da transformação. E quantos fazem fazem como Maria de Magdala ou Maria Madalena? Atendendo esse chamado do Espírito, né? Essa necessidade, essa sede de querer mudar, de querer buscar respostas, ir atrás e encontrar no Mestre. Onde encontra no livro Boa Nova, ela mudou a vida, ela foi a primeira para quem Jesus apareceu. Porque ela fez o mais difícil, que é a transformação moral. Quer deixar os vícios, quer deixar os bens materiais, né? Quer mudar o orgulho, a vaidade, é entender, é compreender, é perdoar, é aceitar, é seguir o caminho do amor e da bondade. Como Maria de Magdala fez, que é uma história linda, né? Recomendo no livro Boa Nova. Linda a história de Maria de Magdala, onde ela passa anos e anos auxiliando, servindo, falando sobre os ensinamentos do Mestre. E como diz o livro, Maria de Magdala
passa todas as tardes, né, a falar de Jesus para aqueles irmãos doentes, necessitados, onde a morte ali se aproxima, onde Maria de Magdala os ensina que a morte não existe. Assim como ensinou Jesus. E ela lembrando daqueles ensinamentos. E ela passa ali para aqueles irmãos doentes, necessitados, que eram os leprosos, proibidos de frequentar as cidades, eles viviam afastados, muitas vezes em florestas. Então, Maria de Magdala passa anos ajudando, auxiliando aqueles irmãos doentes, necessitados, buscando alimentos. Então, ela atende esse chamado, e é esse chamado que muitas vezes a gente precisa se atentar. Muitas vezes a gente acha que é a necessidade material, mas não é. É a necessidade moral, é a necessidade da mudança, é a necessidade da transformação. É a necessidade de eu começar a descobrir as minhas deficiências e passar a mudá-las. O que que eu preciso mudar? O que está demais? O que está atrapalhando o meu processo evolutivo? Né? O que está além de entrave, que eu não estou conseguindo seguir? A ausência da caridade, o egoísmo, o orgulho, os ciúmes, a ausência do perdão e até do auto-perdão. Muitas vezes a gente se martiriza. E se eu sou aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que põe defeito em tudo, se o ônibus demora, reclama, se o ônibus está cheio, reclama, se o ônibus está vazio, reclama, se como eu disse, né, se o pão aumenta um centavo, reclama. Então, a gente faz parte da vida. Então, a gente precisa entender que essas coisas, né, se está chovendo, se está calor, são necessárias. E muitas vezes a gente se prende e acha problema em tudo, tornando os nossos dias tristes e afastando as pessoas de perto de nós. Porque passamos a ser aquela pessoa chata que só reclama, que você fala assim, oi, tudo bem? Não, tá tudo péssimo, tá tudo horrível, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor no joelho, porque meu filho, meu marido, porque minha família, porque eu trabalho, porque meu chefe, porque meu salário, porque meu carro. Não, a gente precisa aprender a ser grato. Grato. Se eu tenho um carro que tem que quebra, que me dá problema, eu tenho um carro. Vendam. Fique sem, compre outro. Né? Ou ande de ônibus. Né? Se eu tenho contas, né, e eu consigo pagar, que bom que eu tenho um emprego. Ai, graças a Deus, meu chefe faz parte. São seres humanos. São seres humanos, ninguém é perfeito. Não dá para conviver com pessoas perfeitas, até porque não somos perfeitos. Porque teríamos o direito de nos achar que deveríamos conviver com pessoas que fosse perfeita, maravilhosa, que falasse tudo e amém, sim e amém para mim. Né? É trabalhar a indulgência, a benevolência, a compreensão para com a deficiência do outro, é trabalhar o perdão, o auto-perdão. É entender e saber e parar para identificar que tristeza é essa. Qual o caminho? Conversar com Jesus. Jesus, e essa tristeza, essa angústia? Qual caminho eu devo seguir? Qual é o direcionamento? Fazer como Maria de Magdala, vá até o Mestre, busque orientação, busque ajuda através da prece. Né? Muitas vezes, sem a gente perceber, Deus, ele age, eu sempre falo, né, que Deus age sempre através do homem, né? Deus age através do homem, é assim que Deus age. E muitas vezes, um amigo, um colega, um familiar, às vezes tem uma palavra amiga, ou às vezes ela fala alguma coisa que nos desperta. Ah, eu acho que é isso, ah, eu acho que eu devo ir por esse caminho. E o auto, a reforma íntima, né? O olhar para dentro de nós e descobrir o que está me fazendo mal. O que eu posso mudar? E olhar para o outro também. Caridade cobre multidões de pecados. A caridade. Será que eu estou fazendo caridade? Estou sendo caridoso? Excelente. A indulgência é uma caridade. O perdão é uma caridade. Uma prece por alguém que está passando por dificuldade é uma caridade.
Não é só a caridade moral, tá? Ou, desculpa, a caridade material. Não, mas ali eu dou ali né, minha ajuda ali naquela religião que eu vou. Não, mas auxiliar no meu dia a dia. A caridade, ela não é só fora do lar, ela é dentro do nosso lar, pois é lá que estão também os nossos maiores desafios. É dentro do nosso lar também. Caridade para aqueles também que estão fora de casa, para aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que são a nossa segunda família, são os nossos colegas de trabalho. Muitas vezes não, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, de 8, 12, 10 horas por dia, do que no próprio lar, onde a gente chega para dormir, os filhos estão dormindo, o marido está dormindo, acorda no dia seguinte, não vê ninguém. Então, saber conviver e saber ser indulgente, caridoso para com esses irmãos. Né? Assim, tem que caminhar de mão dada a fé e a caridade. Né? Então, é essa tristeza segundo Deus que Emmanuel nos traz. É a necessidade desse despertar, de entender esse ensinamento, de compreender esse chamado. E para finalizar, no último parágrafo, ele diz o seguinte: quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo. Há golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Ou seja, aqui ele está dizendo para aqueles que conseguem compreender, entender o caminho a seguir, só terão benções. Só terão benções no futuro, pois estaremos seguindo com Jesus, de mãos dadas. Jesus nunca abandona aqueles que o seguem. E que diante da dor, da dificuldade, a gente possa buscar a oração, a gente possa buscar a prece, a gente possa buscar sempre entrar em conexão com Deus e com Jesus, para que a gente possa identificar e entender essa tristeza. Às vezes um chamado de compreender mais os ensinamentos do Evangelho, é um chamado para trabalhar na caridade, é um chamado para eu praticar mais as mudanças necessárias na minha vida para que eu consiga seguir adiante. Não dá para ficar reencarnação e reencarnação, reencarnando, reencarnando, morrendo, reencarnando. Lembrando que não existe a morte, né? A morte do corpo físico, voltando sempre na mesma coisa, né? Porque não dá mais. Quando bate essa tristeza, esse chamado, é porque já não dá mais para ser a mesma sempre. É hora de mudar. É Deus nos chamando. Né? É hora de mudar, Elisângela, é hora de acordar. É hora de despertar. E a gente sempre busca a felicidade e o bem-estar, né? E para alcançar essa felicidade, essa tranquilidade, é necessário que a gente faça uma faxina interior, digamos assim. Então, agradeço mais essa oportunidade, esse chamado aí das Casas Criança. Muito obrigada. E terminamos nessa leitura de hoje. Mais uma vez eu faço, vamos fazer aqui a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Obrigada, mestre amado. Obrigada, Jesus querido. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão pela vida. Obrigada, Senhor. E que esta luz se espalhe pelo nosso planeta Terra, abraçando, Pai, renovando as esperanças, a fé e a necessidade da paz nos corações da humanidade, seja os espíritos encarnados ou desencarnados. Que esta luz possa atingir cada irmão, levando, Pai, fé e esperança. E que cada vez mais essa necessidade, essa tristeza, esse chamado da mudança se faça presente, Pai. Que seja sempre para o bem. Possamos escolher sempre a mudança para o bem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E faço mais um convite, né? Mais uma vez relembrando para que vocês possam compartilhar esse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, mande para os amigos, tá? Se inscrevam também aí embaixo, tá? Vamos monetizar, vamos fazer né, o YouTube das Casas Frei Anselmo crescer, porque assim a gente consegue ajudar, fazer uma caridade que é ajudar também as Casas Frei Anselmo a ter um retorno e levar o Evangelho de Jesus, né? Esse é o propósito. Muito obrigada.